Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um Papo Espírita, já iniciando, um novo ano, é o segundo encontro que a gente tem e é importante a gente estar abastecido, dessas boas vibrações para esse ano que se inicia. Para quem não me conhece, eu sou Mariane Lima. Sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, aqui no Distrito Federal. Desde abril do ano passado, que um grupo de trabalhadores do Lamana, junto com outros trabalhadores, a gente vem engrossando as fileiras das atividades no Lemana, que é o Lar Espírita Maria de Nazaré, que é uma casa co-irmã nossa. Então, estamos aqui ligados. Esse trabalho foi de grande valia desde abril do ano passado e continua sendo, porque a cada dia a gente vê a necessidade da gente estar se reabastecendo de boas vibrações, Então, é importante que a gente tenha esses encontros. Os encontros mudaram, Estão agora somente às quintas-feiras, toda quinta-feira às 20h30, e nós vamos ter hoje a continuidade do capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, item 38. Então eu gostaria só de um feedback das pessoas em relação a áudio e imagem, se está tudo ok, para a gente iniciar a nossa atividade dessa noite. Na verdade é uma boa conversa, não sou mineira não, mas gosto de um dedo de prosa, então é importante a gente sempre ter ciência de quem chega aqui para falar alguma coisa, não chega para ensinar absolutamente nada. A gente chega para compartilhar um pouquinho da nossa vivência, mas também receber, a vivência, a energia, a boa vibração dos outros, porque aí a gente se retroalimenta, Um cuida do outro. Esse é o princípio da nossa vida. Então vamos fazer uma prece? Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores espirituais, estamos aqui reunidos mais uma noite para conversarmos sobre os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e desejamos as boas vibrações, as boas intuições, que possamos aproveitar essa meia hora de bate-papo, de conversa e, acima de tudo, de fortalecimento espiritual. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. A gente vai falar especificamente sobre a importância da prece na hora que a gente vai dormir. Então essa parte de coletânea de prece é uma parte longa, porque tem bastante prece, vem o prefácio da importância daquele tema e vem a prece propriamente dita, e no finalzinho a gente vai ler a prece que está contida no Evangelho. Mas é importante a gente estar ressaltando a importância que o sono tem na nossa vida, Por que dormir é importante? Tanto do ponto de vista físico, material, quanto do ponto de vista espiritual. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ter certeza, é que o sono é uma necessidade de descanso do corpo material, do corpo físico. Então é uma necessidade fisiológica para que o meu corpo material se recomponha, se refaça, para que determinadas substâncias, do ponto de vista fisiológico, atuem para o funcionamento do meu organismo. E é muito interessante a gente ver isso. Quando a gente é muito jovem, a gente não dá muita importância, porque a gente, quando é jovem, o sono é muito presente na nossa vida, A gente vive exaustivamente, a maioria intensamente, tá com aquela vibração, a energia é diferente. Mas quando a pessoa vai amadurecendo, vai se tornando avó como eu, o sono vai diminuindo, vai encurtando de uma tal forma que tem dia que a gente deita e fica procurando sono.
mesmo a gente fazendo atividade física, acordando cedo. Então é interessante a gente perceber isso. E se eu tenho alterações do sono, existem disfunções orgânicas, né, emocionais e espirituais também, que estão me levando a estar nessa inquietação. Então é importante que a gente observe isso. Então o sono é uma necessidade do meu corpo físico. Então quando eu durmo, o que acontece? A ligação entre o corpo material e o corpo espiritual, esses laços, eles ficam mais frouxos, eles ficam mais soltos. E aí o meu corpo físico fica ali em repouso, né, ali na minha cama, mas o meu espírito, ele vai pro plano espiritual. Ele retorna, né, da onde ele veio, ele retorna para vivências no plano espiritual. E aí é importante que essas memórias das vivências que a gente vai ter, é o que a gente chama de sonho. Então é importante a gente perceber que para que eu tenha um sono, né, com qualidade, eu tenho que vibrar durante o meu dia, eu tenho que buscar equilíbrio, buscar qualidade. Qualidade nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas escolhas que eu faço, nos assuntos que norteiam a minha vida. Porque não adianta eu querer ter uma noite de sono tranquila, aí eu faço uma prece, mas eu passei o dia todo atritado. Eu passei a minha mente o dia todo funcionando numa vibração muito densa, com sentimentos muito pesados, né, com muita mágoa, muito ressentimento. Óbvio que a prece vai me auxiliar, mas se eu não modificar a minha condição vibratória, esse sono não vai ser um sono que me dê o que eu preciso, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Então é importante a gente pensar nisso. E uma coisa muito interessante é que quando a gente conversa com as pessoas, nem todas as pessoas lembram dos sonhos que têm. Então, se o sonho é justamente essa memória de quando o meu espírito está num processo de vivência fora do meu corpo, tá? Vamos dizer assim, num processo, muitas vezes, de aprendizagem, e nem toda aprendizagem é boa, né? É importante também que a gente frise isso. É importante que a gente tenha certeza que essa condição ela é diferente. Nem todo mundo lembra dos sonhos que tem. Existem pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas não têm. Uma das coisas que eu fui orientada há muitos anos atrás é que eu mantivesse na minha cabeceira uma caderneta, um caderninho, né? Até que atualmente eu nem faço mais isso, porque eu já tenho uma memória muito forte dos sonhos que eu tenho, né? Na maioria das vezes, às vezes não, às vezes eles caem no esquecimento, mas aí eu tenho o hábito de registrar uma boa parcela deles, principalmente quando é uma vivência diferenciada. Então essas lembranças são aprendizados que a gente vai ter, não é? A gente vai no sono, não é? O meu espírito vai para onde eu vibrei o tempo inteiro, durante o dia. Então, essa vigilância ela é muito importante para a gente crer que para que eu tenha um sono reparador, para que eu tenha um sono de fato que me traga qualidades do ponto de vista físico e da vivência espiritual, eu tenho que ter uma sintonia de equilíbrio. Não é? Então é importante que a gente se dê conta que está tudo muito associado na nossa vivência, não é? Está tudo muito amarrado. Eu não sou outra pessoa quando eu me deito para dormir. Eu sou aquela pessoa que passou o dia todo. Então, se eu passei um dia cheio de inquietações, e a gente vê muito isso, quando porventura a gente está vivendo um momento difícil, delicado, do ponto de vista emocional, financeiro, profissional, o momento que a gente está vivendo atualmente de muita insegurança, muitos receios, a gente acaba projetando, trazendo essa vivência para esse sonho.
que nada mais é da memória de um aprendizado que a gente está vivenciando, que a gente está experimentando, de uma situação que a gente está vivendo. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os espíritos nos orientam que os espíritos, eles influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina, não é? Então, a nossa vida aqui, ela é influenciada, ela recebe uma influenciação dos espíritos. Então, é importante, e o que vai determinar que tipo de influenciação eu vou sofrer, né? A minha sintonia. Então, quando eu entro, por exemplo, em processos obsessivos, eu estou vibrando naquela sintonia que permitiu que aquele irmão, né, que ainda não é esclarecido, me influenciasse. Mas eu não sou vítima desse obsessor. A gente não tem que ter essa relação de achar que um é vítima do outro, não. Existem ali necessidades de estarem juntos. Então, o que eu tenho que fazer? À medida que eu vou me esclarecendo, porque lógico, quando eu estou num processo obsessivo muito intenso, eu não tenho nem condição de visualizar isso. Então, durante os tratamentos nas casas espíritas, a gente vai sendo esclarecido, a gente vai sendo convidado a estudar para que a gente compreenda a origem daquele processo obsessivo. Não adianta eu tentar remediar o processo obsessivo se eu não for na origem. O que está ocasionando? Em que eu estou alimentando esse vínculo vibratório? E aí a gente vai mudando as posturas. É por isso que a reforma moral, ela é um pilar da doutrina espírita. Porque se a gente não for modificando a nossa condição vibratória, eu vou continuar reproduzindo comportamentos que estão me levando aos desgastes emocionais e espirituais que eu vivencio. Então a gente vai sendo conscientizado. Inicialmente é feito um tratamento como se fosse eu sempre acho que o trabalho inicial das casas espíritas, quando a gente chega na condição de paciente, é como se fosse um pronto-socorro. Nos dão uma condição ali emergencial, mas ao longo do tempo a gente vai fazendo um tratamento que dura, né? Inicialmente 3 semanas, mas esse tratamento pode se prolongar caso a caso. E a gente tem que ir buscando, durante esse período, cumprir aquelas orientações básicas de reflexões do Evangelho, né, que são indicados para gente, bons pensamentos, culto do Evangelho no lar. Então, tudo isso vai criando uma psicosfera que modifica a minha condição vibratória. Agora, a minha condição vibratória, eu preciso de disciplina. Porque quando a gente está muito vulnerável vibratoriamente, a gente fica muito inquieto, muito impaciente com tudo. Então, essa questão da perseverança, da disciplina, da vontade de sair daquela condição, de fazer a parte que lhe cabe, e a gente só consegue isso, a gente só consegue o êxito se eu for recebendo o esclarecimento. Porque, às vezes, o esclarecimento em si, ele durante o tratamento, normalmente agora com as lives, com as orientações, não é suficiente para a gente se esclarecendo, a gente precisa ir estudar. E normalmente as pessoas que chegam ao curso introdutório da doutrina espírita, elas todas são direcionadas, elas vêm da origem do tratamento espiritual, porque as pessoas se sentem intrigadas, né? Estão curiosas, querem entender como é que funciona esse mecanismo. Então é importante a gente ir se esclarecendo, se fortalecendo, conhecendo um pouquinho mais esse mecanismo, né? Então, se nós recebemos influenciação na nossa vida material do plano espiritual, no sonho é a mesma coisa. O Martins Peralva, que é um autor espírita, num dos livros dele, Estudando a Mediunidade, ele classifica os sonhos em 3 categorias: os sonhos comuns, os reflexivos e os verdadeiramente espíritas. Os comuns, eles estão associados ao nosso dia a dia, né? Então, a maioria da situação que eu estou vivenciando naquele momento, eu estou, às vezes, reproduzindo
né, levando para o meu sonho, levando para o meu desdobramento. Vamos dizer assim, né? A gente chama o sonho de desdobramento dentro da doutrina. E muitas vezes a gente tem imagens confusas, desconexas, ou situações de apreensão. Isso tudo vai depender da situação que eu estiver vivenciando. Os sonhos reflexivos é quando a gente tem aí o nosso desprendimento, né, da alma, quer dizer, daquele espírito que está ali, ligado àquele corpo que está em repouso. Então o corpo está em repouso, aquele espírito se desprende, e aí a gente vai ter uma vivência mais intensa da nossa condição perispiritual, das vivências que eu já tive, das impressões que eu já tive. Então são sonhos com uma simbologia muito mais clara. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou sonhando umas coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver na nossa visão inicial. Mas normalmente, se a gente for fazer um acompanhamento, e é interessante aquela, né, anotação, um bloquinho de anotação, porque é como se fossem memórias, né, fragmentos de situações que a gente vai deixando registrado, porque normalmente acontece assim, a gente desdobra, no meio da noite a gente retorna ao corpo, aí acorda ali, tem um flash daquilo que está sonhando, tem uma lembrança, e durante a manhã, quando a gente acorda, que a gente levanta, parece que essa imagem ela ficou um pouco apagada. E é exatamente isso que acontece. Então, se você à noite, no meio da noite, você acordou e anotou, não vai haver um esquecimento. Mas isso não é regra geral, isso é a necessidade de cada pessoa. Existem pessoas que não têm a necessidade de fazer isso. Outras pessoas já gostam. Então, isso não é uma regra geral, não é nada engessado, é dentro do que a gente chama de livre-arbítrio, aquilo que a gente vai se identificar mais. E existem os sonhos verdadeiramente espíritas, que refletem lembranças da nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, de estudos, são conversas, são tarefas que são dadas pra gente, porque é muito interessante. A gente, como trabalhador, como médium, a gente fazendo parte de um corpo mediúnico, a gente durante muitas vezes, na própria casa espírita, a gente é orientado a manter a nossa vibração depois que os trabalhos terminam, porque muitas vezes aquele trabalho que iniciou ali, naquele atendimento, ele desdobra durante a madrugada, ele continua, e nós, como os trabalhadores, dentro da característica mediúnica que cada um de nós tem, vai auxiliar esse trabalho. Agora, vai auxiliar se tiver em condição de auxiliar. Porque da mesma forma que a gente tem os acontecimentos que nos engrandecem, a gente também tem as situações, por exemplo, desdobramentos, onde a gente sofre perseguições, ou a gente promove perseguições, porque a gente só não sofre, né? A gente não é só a gente que recebe a ação do outro, a gente às vezes promove. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, né? Dessas memórias que a gente tem, elas vão repercutir na nossa vibração. Agora, lógico que a gente precisa ir amadurecendo e auxiliando a nós mesmos. Então, uma forma da gente vibrar harmoniosamente é a gente ter a vigilância ao longo do dia dos meus pensamentos, das minhas ideias, e a gente percebe isso. Com o passar do tempo, a gente consegue ir identificando quando a nossa energia ela vai caindo, a nossa vibração vai se modificando, porque a gente começa a ter uma irritação desnecessária, uma inquietação, uma impaciência, e aí você fala, opa, não preciso, por que eu tô assim? Então a gente tem que começar a se questionar, né? Falar, não, o que está acontecendo? E aí a gente recorre à prece como auxílio, a gente recorre à música espírita, ou a outra música, né, que tem esse papel de nos harmonizar, que a música tem essa faculdade maravilhosa. A gente pega um livro. Então existem elementos vibratórios que podem nos auxiliar a gente ir domesticando esse vulcão que a gente tem, que a gente carrega, e todo mundo tem.
Uns estão mais, né, calmos, outros estão em profunda erupção, mas a gente precisa ir acalmando essa energia que a gente tem. E a gente só vai fazer isso com muita disciplina, com muita vontade, com muita coragem. Porque se eu entender que eu sou assim, vou ficar assim, eu não vou avançar em nada, absolutamente nada. Provavelmente vou ainda me endividar mais do que eu já sou. Então é importante que eu tenha esse compromisso comigo mesma. Eu quero ser melhor. E aí eu vou usando essa vibração, esses elementos vibratórios que eu tenho, vou ocupando a minha mente com atividades. E aí a importância das atividades assistenciais na nossa vida, do auxílio ao outro. Então, quando a gente sai da nossa casinha, da nossa vida, da nossa dificuldade, e a gente vai ao encontro do outro que está vivenciando angústias, às vezes até maiores que as minhas, né, eu começo a perceber o mundo, a dimensão do mundo de uma forma diferente. Eu começo a ver que eu não estou tão sofrida como eu estava supondo. Eu começo a enxergar que existem outras pessoas que sofrem mais que eu. Então a gente vai mudando a nossa condição. E o melhor de tudo, que apesar de todas as angústias que eu estou sofrendo, eu tenho condição de auxiliar o próximo, auxiliar alguém. E ninguém só auxilia, na mesma proporção, e eu acho que até mais, acho não, tenho certeza, quem auxilia é mais ajudado, né? Recebe muito mais do que doa. Então, quando a gente faz da prática assistencial, do auxílio, e aí auxílio não é necessariamente, não é somente as questões materiais. Então, a gente auxilia numa conversa, a gente auxilia no silêncio, a gente auxilia na hora da prece, não é? Quando a gente sabe que tem alguém passando por uma dificuldade e a gente destina boas vibrações, né? Para o planeta, por exemplo, uma das coisas que a espiritualidade amiga mais vem solicitando, e são mensagens que chegam do plano espiritual através de diferentes médiuns, é que a gente vibre positivamente. Então, a vivência, né, de todo o sofrimento que nós estamos passando não pode apagar a nossa esperança no porvir, no amanhã, em dias melhores. Então é importante, se a gente só reproduz aquela energia de revolta, de indignação, não é? Isso não auxilia. E tudo isso vai impactando a hora que eu vou dormir. Porque na hora que eu vou dormir, e aí a gente tem que ter alguns cuidados, não estar ali ligada no celular o tempo todo, não ter o ideal, né? Os próprios médicos, as pessoas da área da médica nos orientam que a gente não tenha televisão no quarto, não é? Que a hora de dormir seja a hora de dormir de fato, que a gente se prepare para esse repouso com boas ideias, bons pensamentos. Um de outro a gente vai estar mais atritado, isso é natural, e aí a gente busca através da respiração, de uma música que nos eleve, de algo que nos relaxe, para a gente ir voltando à nossa sintonia, para que a gente adormeça. Né? E a melhor forma que a gente tem de fazer isso também é através da prece. Não existe uma prece única, né, que nos auxilie nesse processo. Não existe uma única forma de fazer isso, não é? A melhor prece, quer dizer, a que vai cumprir o seu papel, que é nos conectar com o plano espiritual. A função da prece é essa, né? Nos ligar ao plano espiritual, é aquela que é proferida com sentimentos, com verdade, com intensidade vibratória. Não é o número de palavras, não é se as palavras são sofisticadas ou não, né? A simplicidade é o maior, o Cristo é o maior exemplo para nós de simplicidade. Então é muito interessante que a gente não tenha esse receio. Eu trabalho junto com mais duas amigas do Lamana com a turma de noções básicas do estudo da doutrina espírita. Estamos agora de recesso.
né? Mas a escola funciona semestralmente. E é muito interessante que no início das aulas, as aulas estão há 2 semestres, né, virtuais, e esse semestre vai continuar, pelo menos nesse primeiro semestre, a gente vê as pessoas muito inquietas com a questão da prece, né? A gente às vezes, alguém gostaria de fazer a prece? Nas primeiras atividades, as pessoas não vão estar ainda se sentindo à vontade, mas com o passar do tempo, as pessoas vão se familiarizando. E é muito importante isso. O que é uma prece? É uma conversa íntima, não é? Com a espiritualidade amiga, com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com o seu anjo protetor. Então a gente vai se conectando. E é muito interessante que quando a gente cria o hábito da prece, a impressão que eu tenho, né, e é uma impressão já cheia de certeza, é que a gente vai se aproximando dessa espiritualidade, não é? Anteriormente, eu tinha uma visão de Deus, um Deus tão distante, tão punitivo, né, com sentimentos até de vingança, porque eu fui educada numa outra percepção, e eu sempre questionei muitas verdades que me passavam, ainda mais muito jovem, né, querendo revolucionar o mundo. E o passar do tempo a gente vai vendo que o hábito da prece, né, lógico que é agregado a todos os conhecimentos que a gente vai buscando, as leituras, os seminários que a gente participa, as palestras de outras pessoas que a gente escuta, que a gente estuda, os grupos de estudos, isso vai fazendo com que a nossa mente se abra e automaticamente a gente se sente mais próximo. Então, uma das coisas que eu acho mais encantadoras dentro da doutrina é esse espírito de fraternidade que a doutrina nos propõe, porque nós temos um Deus que é nosso Pai. Então, se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. E Jesus é o nosso irmão. Um irmão que já está numa condição vibratória mais adiantada que a nossa, que é nosso modelo e guia, como está contido no Livro dos Espíritos. Então, é o nosso direcionamento. Jesus é o caminho. Então, o Evangelho de Jesus contém todas as necessidades que nós temos, né? Todo o consolo que eu preciso, todo o apoio vibratório que eu necessito está contido no Evangelho. Todo o direcionamento por onde eu devo ir, por onde eu devo direcionar minha vida, que caminho eu tenho que percorrer, que virtudes eu tenho que desenvolver. Então esse Evangelho de Jesus, ele é o nosso consolo, ele é o nosso esclarecimento. Então quando a gente pensa dessa forma, a gente já não se sente mais tão sozinho. A gente vai se aproximando e vai fazendo, através da prece, um hábito de conversa, de uma conversa fraterna, não é? Ou então daquele pedido, quando a gente se dirige mentalmente, vibratoriamente a Deus, a gente vai se colocando, me ajuda porque eu estou perdido e eu estou precisando da orientação do Senhor, sabe? Estou precisando que o Senhor me mostre por onde que eu tenho que ir, porque tudo isso acontece conosco. Ninguém está aqui e sabe exatamente aonde tem que ir, por onde tem que ir. A gente sabe, vai aprendendo por onde a gente não deve ir. Mas por onde a gente deve ir realmente, a gente só vai construindo isso à medida que a gente vai fazendo a nossa caminhada. E isso é fundamental. Então, é importante que a gente perceba que na hora que a gente vai descansar, né, repousar o corpo material, eu tenho que me preparar para usar esse tempo, porque o meu espírito não precisa de descanso, ele precisa de aprendizado. Então, enquanto o meu corpo repousa, o meu espírito aprende. Mas aprende coisas, tem aprendizagens que favorecem o meu crescimento espiritual. E é isso que a gente tem como proposta. Vou dar uma paradinha para tomar uma água aqui. Porque senão começa um pigarro, né? Saí da sala de aula, né, há pouco tempo, então ainda na hora que começa a falar muito estranho. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha esse preparo. E aí eu vou pegar exatamente a parte, né, da oração que a gente tem contida no item 39. O item 38 é
o prefácio, né, dessa parte da prece na hora de dormir, da importância. E essa prece é uma prece bem curtinha. E nós, na nossa família, já convivemos com ela há muito tempo, porque o culto do Evangelho do Lar, aqui de casa, ele é marcado no mesmo dia do horário da casa da minha mãe. Minha mãe é espírita há muitos anos já, muitos anos mesmo. E ela inicialmente fazia o culto do Evangelho do Lar sozinha, porque nenhuma das filhas caminhava nessa direção da doutrina espírita. Ela fazia no quarto, depois ela começou a ir para a sala, convidava a gente para participar, às vezes a gente com uma vontade participava, até a gente ir criando o hábito. Então essa prece é uma prece que a minha mãe sempre finaliza até hoje, o culto do Evangelho no Lar. Porque logo depois que termina o culto, então termina por volta, né? Começa às 20h30, então 21 horas no máximo esse culto está sendo encerrado. Aí, como ela mesma diz, ela vai se aninhar. Então ela já faz a prece ali no culto para se preparar para dormir. Minha mãe sempre dormiu muito cedo e continua com esse hábito, né? Então é uma prece que tem uma simbologia vibratória para mim muito. É uma súplica, mas é tão singela, é tão simples, mas é tão significativa, né? Então é assim: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Então é uma prece muito rápida. No entanto, ela é cheia de súplica, ela é cheia de pedido. É uma prece que eu me coloco, eu peço justamente essa proteção desse anjo guardião, né, que eu me conecte com ele e que eu receba dele os direcionamentos que eu preciso ter. Porque a gente não pode esquecer que a espiritualidade amiga, ela sabe exatamente as minhas necessidades, muito mais do que eu mesma. Então, muitas vezes eu estou vivenciando situações de conflito, de dificuldades, mas eu vou rogando, fazendo as minhas rogativas, né, querendo um direcionamento, querendo não uma solução mágica, não, querendo um direcionamento para que eu tome as melhores decisões, mas não as melhores decisões que atendam os meus interesses materiais, mas as melhores decisões do ponto de vista espiritual. E é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente se conecta com o plano superior através da prece, pedindo que aconteça na vida da gente aquilo que é melhor para a gente, é diferente de a gente estar pedindo coisas, né? Eu quero isso, quero aquilo outro. Muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos porque a maior parcela dos nossos pedidos não nos levarão a um crescimento evolutivo. Então, em determinados períodos, às vezes eu até tenho atendimento daquilo, mas num outro momento em que eu estou mais amadurecido para receber. Então, tudo no plano espiritual tem um planejamento muito significativo, né? Tudo muito bem conduzido. E o que eu tenho que fazer? Exatamente cuidar da minha vida e conduzir essa vida com esse mesmo cuidado. E é esse o convite que eu faço a todos, né? Que a gente se utilize da prece, né? Que a gente assuma o compromisso de todas as noites, a gente tirar um tempo, e aí não vamos delimitar que tempo é esse, para a gente se conectar com a espiritualidade amiga, com o plano espiritual superior. Que a gente faça rogativas para que os médicos do plano espiritual, eles intuam os nossos cientistas, os médicos, supram as necessidades para que a gente tenha a cura, que a gente tenha a vacina. E uma coisa muito importante é que a doutrina espírita, ela é doutrina porque ela tem 3 pilares, né? O científico, o religioso e o filosófico. Então, é impossível que a gente, como espírita, desenvolva um negacionismo do valor da ciência. Então, médicos,
cientistas estão há tantos anos pesquisando, não é? E o Brasil é referência de pesquisa com todos os boicotes que nós temos. A área de cultura do nosso país, o Brasil produz muita gente competente, né? Muitos deles estão em outros países porque não encontram incentivo aqui, mas tem um grupo grande de cientistas, de médicos, de pessoas da área de saúde, de enfermeiros, pessoas altamente comprometidas. Então é importante que a gente colabore com essa espiritualidade para que supram a esses profissionais do que eles precisam, porque eu sempre gosto de falar da exaustão que eles estão vivenciando. Então é mais que legítimo que nós façamos a nossa parte, e a nossa parte é estar em casa, é estar distanciado socialmente, é estar priorizando o que tem valor, e o que tem valor é a minha vida e a vida do outro. Então eu me protejo para proteger o outro. Não existe hoje demonstração de amor maior que não seja justamente o proteger a outra pessoa. Mas eu só vou proteger se eu proteger a mim mesma. Então que nós sejamos esses agentes de transformação. Precisamos avançar moralmente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente. Então que a espiritualidade amiga nos supra das nossas necessidades. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes ficamos paralisados, queremos receber tudo pronto. E aí isso não vai funcionar. Então somos filhos de Deus. Então somos herdeiros de Deus. Então vamos procurar em nós mesmos a nossa centelha divina, o que nós temos de melhor. Vamos olhar para a gente mesmo e ter coragem desses grandes embates, desses enfrentamentos, mas para que a gente saia disso tudo melhorado. E é essa a proposta que eu faço, né? O convite que eu faço. É essa a proposta dessa conversa que a gente tem semanalmente, dessas reflexões e de outras tantas. Temos muitas opções hoje do que assistir, né? Pessoas preparadíssimas para falar, pessoas que nos ensinam, nos orientam, são estudiosos da doutrina e que vêm agregando a gente valores que nós precisamos, né? Então que a espiritualidade amiga nos abençoe, que sejamos sempre bem intuídos, que façamos a nossa parte, que não tenhamos medo, né? Vamos ter cautela, não é? Não vamos nos apavorar, não vamos deixar o nosso campo vibratório ser contaminado com derrotismo, com revolta, nada disso vai auxiliar. Vamos lutar, mas não lutar no sentido do enfrentamento, lutar utilizando prece, meditação, bons pensamentos, palavras edificantes, auxílio a quem precisa, acolhimento a quem está em desespero. Se a gente faz isso, a gente já colabora e muito para a gente vencer esse aprendizado que está tão doloroso, tão sofrido, mas que fez-se necessário, porque se não fosse necessário, a gente não estaria nessa situação. Então que Deus nos abençoe e permaneça conosco. E obrigada.